TV Câmara Natal. Olá, está começando mais um programa Pensando Bem aqui na sua TV Câmara. Hoje, o nosso entrevistado é o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ranieri Barbosa. E nosso convidado é o jornalista Alan Darlisson. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Danilo, uma oportunidade de poder bater um papo e de uma forma muito espontânea para trazer os atos administrativos que estamos à frente da Secretaria de Serviços Urbanos e mais uma oportunidade também ao público que assiste a TV Câmara, que é um público extremamente qualificado. Seja bem-vindo, Alan. Muito obrigado, Danilo, pelo convite. Estamos aí à disposição. Bom, primeira pergunta, secretário. Nesses primeiros 4 meses do ano aí, quais foram as principais ações que deu tempo de se fazer aqui em Natal até agora? Na verdade, Danilo, o prefeito determinou algumas prioridades. E todo e qualquer governo que ele busca ser um governo que tem uma gestão voltada para um espírito republicano e voltada para uma meta administrativa, você tem que elaborar primeiro um diagnóstico. Esse diagnóstico que realmente vai ser o pilar, o eixo para você desenvolver um planejamento e esse planejamento vir às execuções que estão dentro das prioridades do planejamento. E o primeiro ato interno que a sociedade muitas vezes não acompanha e ainda não pode absorver, porque é um resultado que ela digamos, não é um resultado de imediato, é um resultado a médio e longo prazo. É o diagnóstico. Nós vamos levantar os problemas da cidade, as demandas encontradas, para a partir daí nós elaboramos um planejamento. E diante desse planejamento apresentado ao prefeito, ele determinou algumas prioridades. Por exemplo, Natal é uma cidade de perfil e de vocação turística. Então, nós nos preocupamos em melhorar os corredores turísticos da cidade, como prioridade. A limpeza dos canteiros, a melhoria da iluminação. Criamos um case de choque de gestão na iluminação, ampliando o 0800, melhorando os equipamentos, montando toda a mão de obra de equipe, onde tivemos que reestruturar a logística inteira da Secretaria, porque ficou totalmente reduzido o quantitativo de veículos, quantitativo de mão de obra e as demandas cada vez sendo ascendentes, porque além de ter ficado acumuladas, ainda tinha mais as demandas diárias. Então, toda essa reengenharia administrativa é o que tem retardado, que não se concluiu ainda, mas nós estamos sobrepondo diante de todas as dificuldades e lhe digo, Danilo, avançando muito. Lhe dou um exemplo, um programa como a adoção de praças e canteiros, já temos 55 adotantes em que a prefeitura apresenta o projeto básico e o orçamento, e de contrapartida o adotante entra com financiamento desse projeto através do material. E nós entramos também com mão de obra para execução. Isso é de uma riqueza tão grande, você compartilhar com a sociedade aonde você está em deficiência e déficit financeiro, e podemos ir buscar essas melhorias. Hoje a cidade já reconhece que a cidade está limpa, a cidade está iluminada, a cidade está se reestruturando aos poucos, porque as obras em si, elas só vão começar a aparecer daqui a 6, 8 meses. Porque mesmo as obras pequenas, passam pelo trâmite de licitação, pelo trâmite de emergências, de contratos emergenciais, e isso engessa e retarda muito. É tanto que você, como Alan, enquanto jornalistas, que acompanham e que eu acho muito válido, porque a imprensa ela também é um órgão de controle fiscalizador dos gestores públicos. O senhor entrou na vida pública justamente como secretário, né? Que é a função que ocupa. Em seguida se elegeu vereador pela primeira vez, fez oposição nesta casa durante 4 anos e se reelegeu. O que fez o senhor decidir não se manter como vereador e voltar para a secretaria? Alan, é importante essa sua pergunta, que muitos queriam fazer essa pergunta. Eu vejo a política como uma missão. Acho que se o político não tiver, mesmo um político empreendedor, a visão de ser um missionário, tem que ser um sacerdócio.
E aí, quando o prefeito Carlos Eduardo me convidou, a primeira coisa que ele colocou, a realidade hoje do município é outra, é muitas dificuldades que iremos enfrentar e é um grande desafio. Esse grande desafio é o que me motivou. Eu acho o legislativo empolgante, apaixonante, também extremamente importante. Mas o executivo é onde executa, onde traz de uma forma mais objetiva as ações e intervenções de um governo para a melhoria da qualidade de vida de uma população. E este desafio é o que realmente fez com que eu tomasse essa decisão nesse primeiro momento. Agora você conhece os dois lados, né? O lado do vereador e o lado do executivo. E uma das prerrogativas que os vereadores exercem bastante é do requerimento. Como é que você tem lidado com os requerimentos que os vereadores, seus ex-colegas, estão fazendo à secretaria? Não, ex-colegas, que eu ainda sou vereador. Mas, Alan, é muito interessante. O requerimento é um instrumento legal, inclusive amparado não só pelo regimento interno, como pela lei orgânica, para que o vereador ele possa instrumentalizar o seu mandato como canalizador de demandas da sociedade encaminhando para o governo. E o governo municipal tem, por obrigatoriedade, atender esses requerimentos. Ou atender na eficiência do serviço, ou também numa resposta ao eminente vereador que fez o encaminhamento. Eu vejo de muito importante, tanto que lá na secretaria já colocamos um sistema de ter uma pasta específica só de requerimentos do vereador e ter um acompanhamento. Inclusive já recebi visitas de vários colegas, inclusive a própria Câmara nesse primeiro momento estava em dificuldade até na emissão desses requerimentos. As secretarias e tinha vereadores que levavam os requerimentos em mãos. E agora a Câmara regularizou e a cobrança, na verdade, será bem mais acentuada porque o volume também já cresceu bastante. O requerimento é um instrumento que às vezes é banalizado, é um instrumento que as pessoas acham que não é tão importante e é. Porque se esse requerimento não chega lá na secretaria, da grande maioria dos requerimentos, não tem o menor conhecimento, que há uma necessidade de um determinado bairro, para uma podação, para uma limpeza de um canteiro, de uma praça, para uma remoção, para um plantio, para uma rua alterar a sua potência, ou uma lâmpada que está queimada. Às vezes as pessoas acham que é tão simples e banalizam, mas não sabem da importância do que é para o gestor, porque isso é o que pontua você dar um direcionamento nessas demandas. É como a sociedade, muitas vezes, eu dou um exemplo bem simples. Você passa numa rua, o contribuinte, o cidadão, a lâmpada está queimada, a prefeitura não vem aqui nem trocar, mas ele também não vai reclamar. Solicitar um serviço que é um direito dele e um dever nosso no Poder Executivo. Então, por isso que eu acho tão importante o requerimento. O senhor pensa em retomar o mandato ainda nessa legislatura, como vereador? Danilo, eu não queria fazer essa avaliação, agora eu vou dizer por quê. Porque o governo está em tantas dificuldades e eu sinto que, digamos, faço parte de uma equipe e você, na hora que essa engrenagem está funcionando e você retira, poderá ter uma dificuldade no andamento dessa engrenagem. E o prefeito, quando me delegou essa confiança, inclusive ele pautou que mesmo sendo vereador não tivesse uma visão política para aquele momento, fosse uma visão administrativa, porque é o que Natal nesse momento tem necessidade. Essa dedicação, essa doação que eu estou tendo, tem dias que eu saio da secretaria de 22 horas, 21 horas, por diversas vezes, você trabalhar 14, 15 horas, então isso é o que a necessidade pela cidade, para o momento que estamos vivenciando. Então, dizer que, digamos, está na Câmara Municipal, que tem uma grande relevância, um grande valor, realmente, às vezes, atenção, que a sua ausência aqui era importante, porém, eu acho que a Câmara, ela tem o seu devido valor, tem sua devida importância como executivo também. E nesse momento eu não estou ainda avaliando nem conceituando politicamente, que isso até atrapalha. Eu sou cobrado muitas vezes politicamente e as pessoas não entendem que eu não estou numa ação política. E essa cobrança eu tenho sentido no dia a dia. Ranieri, uma coisa interessante dessa nova gestão, que a gente vem vendo dos últimos anos para cá na política, é a história do retrovisor. De muitos políticos, quando assumem o mandato, por exemplo, quando Carla assumiu o mandato, passou uma boa parte do tempo criticando a gestão passada. Quando Rosalba assumiu o mandato, passou um bom tempo criticando a gestão anterior. E Carlos Eduardo, de forma surpreendente, não tem focado nessas críticas, o que tem rendido a ele até bons frutos, porque o trabalho que está sendo realizado desses 100 primeiros dias
pelo menos pelo que eu ouço nas rodas dos jornalistas, nas ruas, é uma avaliação positiva. Você acha que essa questão de não ter focado no retrovisor ajudou o prefeito a olhar para a gestão em vez do passado? Muito pertinente, com muita propriedade a sua pergunta, Alain. É essa visão que o gestor deve ter. Quando eu falo de diagnóstico, é você identificar os problemas, não os responsáveis pelos problemas. Os responsáveis têm os órgãos controladores e a população que os julgue. Nós temos o dever de consertá-los e dar continuidade a uma evolução administrativa de gestão. Fato esse, eu vou dar um exemplo. Mercado Modelo das Rocas. Eu saí em dezembro de 2008, juntamente com o prefeito, com a obra em plena execução, que tinha uma emenda de R$1 milhão da deputada Fátima Federal, da UGU, do Ministério do Turismo. Ficou paralisado. Agora estamos na segunda quinzena do mês de abril, onde eu consegui salvar a emenda. Hoje temos um saldo de 842 mil, fazer uma nova análise e toda uma perícia com a parte do engenheiro, dos técnicos, da assessoria técnica da Censul, acompanhada pela CEMOP, após a conclusão agora desse novo orçamento e da perícia, porque alguns equipamentos já estariam danificados pela paralisação de 4 anos e teve que ser feita toda uma reavaliação para encaminhar agora para a Caixa Econômica fazer uma análise em cima da nossa perícia e do nosso orçamento para posteriormente ao recebimento que eu espero dentro do mais breve possível a Caixa nos deliberar para podermos licitarmos. Olhe a dificuldade. Desde janeiro foi a prioridade maior que o prefeito me deu na secretaria, era a recuperação daquela obra, que era inclusive um compromisso de campanha dele. Então, só para que vocês entendam as dificuldades que temos, você levar 4 meses, porque faz parte desse processo da administração pública, essa tecnocracia, até eu diria, muito lenta. Não é que ela seja inerte, ela é lenta. E o que ocorre? 4 meses para que você faça um novo diagnóstico, você faça laudos parciais, façam vistorias, possa concluir toda uma perícia para você dar encaminhamento para um processo licitatório, que aí já entra noutra pauta de um outro período que vai ter para uma licitação para a retomada de uma obra. Então, esses detalhes que o prefeito teve muita sorte, Alain, concluindo, ter colocado pessoas experientes. E se ele não coloca pessoas que tivessem essa experiência da administração pública, iria se levar muito mais tempo para que você pudesse colocar as atividades e serviços meios e fins da prefeitura com suas intervenções devidas para atender todas essas demandas que constam hoje que são cobradas pela sociedade. Secretário, uma das ações também de destaque até agora da Censul, né, capitaneada pelo senhor, é a questão aí da realocação dos camelôs de Cidade Alta, né? Como é que está sendo esse trabalho? Está perto aí de haver uma conclusão? Já estamos ao término da 3ª etapa. Danilo, muitas vezes é muito fácil a população observar uma obra em que você constrói uma escola, um posto de saúde, constrói uma praça. Porém, uma outra obra que muitas vezes não é vista é exatamente quando você está numa relação de pessoas de reordenamento urbanístico. Nós estamos avançando muito porque o centro comercial da Cidade Alta, ele é um quadrilátero onde tem inúmeras famílias trabalhando de forma irregular. E esse processo todo que nós estamos desenvolvendo, esse reordenamento urbanístico, irá acomodar as pessoas em determinados trechos, que é a 2ª etapa que já foi concluída. A primeira etapa foi o quê? Um diagnóstico para identificar quantos ambulantes, qual a atividade que ele comercializa, qual a per capita por ambulante que ele faz a sustentabilidade de renda de sua família. A 2ª etapa, quais os trechos que poderiam ser permitidos de acordo com o quantitativo que foi elaborado na primeira etapa. Então, essas etapas já foram ultrapassadas, vencidas e estamos organizando agora a 3ª etapa, que é colocar exatamente o quantitativo de 172 ambulantes, dividido em 6 áreas. Áreas essas que vamos retirar, inclusive, a Avenida Rio Branco, onde a desobstrução e o direito de vir ficará completamente acessível e vamos organizar com crachá, com colete, com a licença, que isso é o maior avanço, que nunca o ambulante teve o direito de ter uma licença. Ele tem até a segurança jurídica para a sua atividade. E, concluindo, vamos dar também, inclusive, as bancas
que eles trabalham dentro de uma padronização estabelecida pela legislação e fiscalizada pela Prefeitura. Ok, secretário. O programa Pensando Bem dá um intervalo agora e volta em 1 minuto. Agora é a sua voz que a gente quer ouvir. Se você souber de algum caso de violência sexual contra criança ou adolescente, denuncie. O seu nome será mantido em sigilo e você estará ajudando a mudar essa triste realidade. Denuncie, ligue 100. Solte a sua voz contra esse crime. Quem não denuncia também violenta. Uma campanha do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Educadores e educadoras, militantes da sociedade civil e membros do poder público, participe da construção do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. A construção desse plano está sendo discutida com a sociedade civil organizada para aplicação em novas disciplinas curriculares que abrangem educação básica, educação superior, não formal, justiça e segurança, educação e mídia. Acesse www.dhnet.org.br/educar ou ligue 3221-5932. Está de volta o programa Pensando Bem, que hoje entrevista o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ranieri Barbosa, como jornalista convidado, Alan Darlisson. Secretário, no bloco anterior nós falamos dos camelôs de Cidade Alta. E no Alecrim, o que é que vai ser feito lá? A prefeitura já tem um projeto para o bairro? Na verdade, Danilo, já estamos a desenvolver esse projeto. É muito importante colocar, porque o Alecrim, quer queira, quer não, e a sociedade como todo, alguns podem ter conhecimento, é a mola propulsora da economia. E o mais interessante é que a convivência do mercado informal com o mercado formal, ela é que faz gerar exatamente esse impulso de uma sazonalidade grande. Só para vocês terem uma ideia, é tantas pessoas naquela área flutuante